corpo, né? Mais perto, em espírito, em orações e louvores, conversas, em grupos no WhatsApp. Estamos todas aí conectadas. Não posso deixar... tivemos que adiar ou parar algumas atividades em nossas vidas por conta desse vírus, mas a obra do Senhor tem que continuar, né? E contamos com algumas ferramentas e colaborações e entendimento de alguns irmãos, e já fica o meu muito obrigado a todos. Não posso deixar de começar essa aula sem falar que os nossos corações estão muito tristes pela perda da nossa irmã Neide. E pedimos e vamos orar para que Deus conforte o coração de toda a família, essa família tão querida, né? Bom, teremos nossa reunião feminina, ao qual quem nos dará a palavra é a Tamires, nossa conhecida, nossa irmãzinha querida, e que o Espírito Santo possa te guiar, Tamires, orientar nesse momento. Deus a abençoa. Teremos algumas irmãs também que vão nos auxiliar, nos ajudar nessa reunião, né? Então, agora nós vamos ter um momento de oração com a nossa irmã Mônica, e depois alguns cânticos, ok? Então, vamos iniciar. Mônica? Oxe, Maria, cadê eu? Mônica, você vai receber um aviso na tela para ativar o seu microfone. Se quiser ver pro lado também. Ai, tá. Deixa eu... Mônica? Otávio, eu também tentei tirar o mudo da Mônica, não tá saindo. Eu vou mandar de novo um aviso para ela, ela recebe. Se bem que está congelada a tela dela, parece que ela está com Tá problema. congelada. Parece que ela está com Acho que problema na travou. internet, provavelmente. A conexão dela caiu realmente. Sumiu a imagem dela. Deixa eu interromper. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, Senhor, de termos essa tecnologia, ó Pai, podemos estar aqui, ó Pai, reunidas com o propósito, Senhor, de aprender mais da Tua palavra, ó Pai, de estarmos em união, ó Pai, mesmo que cada uma na sua casa, mas juntas, ó Pai, no mesmo Espírito, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, e o Senhor tem cuidado da gente em cada detalhe, ó Pai. O Senhor tem feito, ó Pai, a gente conseguir, ó Pai, nos manter firme em Ti, Senhor, e o Senhor tem feito, ó Pai, nós conseguirmos estar juntos no mesmo propósito, mesma distância, Senhor. Nós pedimos, ó Pai, neste momento, Senhor, pelos problemas que nós temos passado no mundo, Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, intervir de acordo com a sua vontade, Senhor, que o Senhor, ó Pai, possa entrar, ó Pai, nos leitos de hospital, Senhor, estar com aqueles que estão necessitando de Ti, ó Pai, passando por um momento de doença, ó Pai, seja ela qual for, que o Senhor, ó Pai, possa estar recuperando a saúde das pessoas, ó Pai, que o Senhor possa estar mostrando o Teu poder, ó Pai, na vida de cada uma delas, ó Pai, que elas possam ser levantadas dos leitos, ó Pai. Esteja, Senhor, com cada familiar nosso, ó Pai, com cada um, Senhor. Cuide, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Esteja, ó Pai, neste momento, Senhor, especialmente, ó Pai, com toda a família da nossa irmã Neide, ó Pai. Que eles possam ser confortados, Senhor, e consolados pelo Seu Espírito, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que nós vamos sentir muita falta dessa nossa irmã querida, ó Pai. Mas que em breve, Senhor, nós estaremos junto com ela e junto contigo, Senhor, no céu, ó Pai, que é o que almejamos aqui juntos. Que o Senhor possa trazer-nos paz, trazer conforto, trazer consolo, e que tudo o que façamos, ó Pai, possa ser de inteiro agrado a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Eliane, seu microfone está aberto. Vamos para os cânticos agora, né? Isso, já tô projetando na tela nesse momento. Otávio, Pode falar. só faltou nossa vinheta, né? Passou.
Posso começar a cantar? Sim, quando quiser. Vamos lá. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união. Algo bom há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor, um mundo novo Jesus tem preparado para nós, um mundo novo de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Estamos todos aqui só para louvar ao Senhor. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a nossa glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a nossa glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Amém. Agora teremos a Tami na mensagem.
Jefferson. Otávio, posso compartilhar minha tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim? Então, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui ministrando essa reunião, né? Eu lembro até hoje do dia que a Eliane me convidou lá na igreja, né? Eu estava quase indo embora, a Eliane veio correndo, Tami, qual mês que você escolhe? Eu falei, o meu mês, lógico, né? Maio. E nem passou pela minha cabeça que nós estaríamos vivendo tudo isso, né? Todo esse momento. E foi passando os dias, e eu acho que todas vocês, né, que estão aqui sabem do meu irmão, né, meu irmão está internado, está na UTI, está com respirador, e nós estamos orando muito por ele. Eu quero até aproveitar a oportunidade para agradecer a todas vocês, né, todos que estão orando muito por ele. E aí até vem assim a dúvida, será que eu desisto? Porque eu não sei se eu acho que eu quero ouvir, não quero falar. Aí eu falei, não vou me acovardar, eu vou falar, porque agora eu tô muito forte na fé, eu tô muito forte para falar, então é agora que eu vou falar. E então estou aqui. Hoje eu vou falar sobre a oração da mulher, né? Eu fiz uma reunião há muito tempo atrás, muito tempo, e eu falei sobre esse tema. Claro que eu adaptei, coloquei muitas outras coisas que eu tô vivendo, assim, no meu dia a dia, né? E é isso, gente. Espero que toque no coração de vocês, né? Espero que vocês gostem muito da mensagem. E eu quero iniciar, né? Eu quero iniciar lendo Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu não coloquei na tela, tá, o slide das mensagens, aí se vocês quiserem pegar a Bíblia, eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, Hebreus 4, versículo 12. Fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, tudo que que eu venha falar aqui, eu seja usada pelo Espírito Santo em primeiro lugar, e que todas as palavras que eu trouxer aqui sejam de bom grado para o coração de vocês, possam penetrar a alma, e como a palavra de Deus não volta vazia, eu creio que para alguma coisa será útil nas nossas vidas. Amém? Bom, vamos lá. Estava pensando na mulher de hoje, né? Até coloquei essa imagem aí para ilustrar um pouquinho da mulher de hoje. A mulher de hoje é muito atarefada, né? E essa imagem ilustra bem aí uma mulher querendo dar conta da casa, do filho, do animalzinho de estimação, de ir ao mercado, de trabalhar, né? Então, assim, a mulher de hoje é muito atarefada, né? Nosso dia começa cedo. Logo cedo a gente já está acordando para fazer café, depois do café já vai lavar uma louça, depois da louça, quando você pensa em sentar para dar uma descansadinha, já vem o almoço que você tem que deixar pronto, aí o filho que chega da escola, enfim, aí vem as tarefas da tarde, a gente não para. Isso é a mulher que trabalha, que não trabalha. Agora, a mulher que trabalha, o dia dela começa muito cedo, né? O dia dela já começa, ela acorda, eu vou falar de mim, eu acordo, vou deixar essa roupinha na máquina, porque vou trabalhar, quando eu chegar só estender. Então, você já acorda fazendo tarefa, sai de casa, já naquela correria, sai, vai para a faculdade, vem para casa, faz janta. Então, assim, a mulher de hoje é muito atarefada. A gente vive querendo dar conta de tudo, né? E olha que uma coisa interessante que eu estava pensando, que hoje em dia, no dia atual, nós temos muitos recursos que nos ajudam, né?
a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louças, o ferro de passar. A gente tem bastante coisa assim que ajudam a gente, né? Agora, e naquela época, né? Naquela época que as mulheres daquela época, elas não tinham esses recursos para ajudar elas. Então, eu penso que naquela época pode ser que elas seriam muito mais atarefadas do que hoje em dia nós somos, né? E aí, pensando nisso, eu lembrei, né? A gente fica tão atarefada, tão preocupada com tudo, com o marido, com a casa, que muitas vezes a gente acaba não se dedicando à oração, né? A gente acaba não tendo aquele tempo de parar. E como a oração da mulher é essencial, né? Porque a mulher, ela já nasce com essa essência de ter o jeito de falar, de ter o jeito de resolver. A mulher já nasce com essa essência dentro dela. E a nossa oração, a gente pensa que não, talvez, mas a nossa oração, ela é muito poderosa. Nós, mães, como mães, temos o poder de interceder pelos nossos filhos, né? A Bíblia fala que a mãe, ela tem o poder de amaldiçoar e de abençoar o seu filho. Então, só pela essa passagem, você consegue perceber o poder que uma mãe tem de oração, né? Então, eu fico imaginando o poder nosso de mulheres, como cristãs, orar, né? E aí, tem até uma passagem que eu lembrei, que acho que vocês já devem ter, vocês devem conhecer. Essa passagem, ela fica em Lucas 10, 38. Deixa eu só me achar aqui. Lucas 10, 38. O que conta essa passagem? Jesus, foi a visita que Jesus fez até a casa de Marta e de Maria, né? E aí fala aqui, caminhando Jesus, os discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, a Marta estava lá preocupadíssima em servir, em deixar a casa aconchegante, em arrumar. E Maria sentou-se lá nos pés de Jesus e estava ali, ouvindo o sermão, estava ali agradando ao Senhor. Então, Jesus dá meio que, né, uma chamada de atenção na Marta, porque assim, ela perguntou, ela foi lá, perguntou, né? E ele meio que chama atenção, fala, Marta, larga tudo isso, né? Presta atenção aqui, vem aqui, senta com a gente, escolha a boa parte. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu sei que a nossa vida é corrida, mas será que se eu tirar 5 minutinhos a cada hora, né? Começar, assim, ter um começo, um início de uns 5 minutinhos por hora, no dia, quando encerrar o dia, você vai ter orado, se você parar 5 minutinhos do seu dia a cada hora, você vai ter orado 120 minutos no dia, né? Que equivale a 2 horas de oração. Então, eu acho que seria um bom começo, né? Porque, assim, 5 minutinhos, eu sei que às vezes a gente está muito atarefada, mas 5 minutinhos antes de sair de casa, de colocar o pé para fora, antes de começar o dia, fazer essa oração. 5 minutos. Eu estou até chutando alto, assim, porque às vezes você faz uma intercessão, uma oração ali em menos tempo, mas ter essa dedicação, né? Porque é essencial a oração de uma mulher. A mulher, ela é sábia, a mulher edifica a alma, né? Nós temos palavras sábias para falar para os nossos maridos, tanto é que sempre quando eles vão tomar alguma decisão, eles vêm para onde? Para a gente, né? Por quê? Porque nós somos pessoas que temos o poder, assim, não digo poder, mas nós temos o dom de edificá-los, né? Então, por isso que eu falo, vamos tirar 5 minutinhos, pelo menos assim você vai estar também mais perto de Deus, né? E assim, o essencial de uma oração é a fé, né?
A fé, eu até coloquei essa imagem, a fé é a chave para abrir qualquer porta, né? Nossa fé é um dos problemas, né? A nossa fé, ela vive oscilando. E ela disputa o tempo todo com a razão e com o espírito. É o maior desafio. Eu vou dar um exemplo de mim, né? Eu tô com muita fé, eu tô muito confiante de que tudo vai dar certo, de que meu irmão vai ter uma melhora. Mas às vezes a gente olha com a nossa razão e aí é onde a gente se pergunta, é onde a gente tem aquela dúvida, surge aquela dúvida, né? E é isso que Deus pede pra gente, que não tenhamos dúvida, que tenhamos fé. Eu vou ler uma passagem que está em Mateus 21, 22. Mateus 21. Um minutinho que eu tô achando aqui. Mateus 22. Ele fala aqui: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, você. Isso é o resultado da fé. E assim, eu tenho pedido muito, mas muito, assim, com muita fé. Porque eu tenho certeza de que se eu tiver a fé, eu vou crer e vou receber a bênção. Aí, peraí, acho que eu pulei aqui. Eu puxei na internet, né, no dicionário, significado de oração. E vem assim: súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza ou prece. Mas para nós cristãos, é um meio de comunicação e aproximação do ser humano com Deus, através de palavra ou pensamento, publicamente ou particularmente. Então, a oração é um dos meios que Deus deixou mais maravilhosos para a gente. Ela é como o seu Walter sempre fala, ela é de graça, não cobra nada. E qualquer lugar que você tiver, você consegue entrar em comunicação com Deus, através de palavras, ou mesmo de pensamento. Você consegue publicamente, no seu particular. Então, é uma forma, é uma comunicação que Deus deixou muito maravilhosa. E nós devemos aproveitá-la, devemos utilizá-la. Deixa eu só... aqui. E aí eu vou explicar um pouco a sequência da oração. Só um minutinho. No Antigo Testamento, né, Deus nos deixou o Pai Nosso. O Pai Nosso, ele é um modelo que nós temos, da qual devemos orar, né? Ontem, a esposa do meu irmão, ela falou para mim: Tami, eu não sei orar, Tami. Eu, assim, na hora eu até me assustei, assim, falei: não? Ela falou: não, Tami, eu não sei. Como que ora? Ela falou assim: eu joguei no YouTube como orar, oração de cura. E eu tô fazendo do jeito que eu vi lá, Tami. E eu até me impressionei, assim, ela falou: eu ajoelhei, joguei no YouTube e tô fazendo dessa forma. Aí eu peguei e pensei sobre isso, eu falei: nossa, como pode a gente, é uma coisa assim que você julga, poxa, é simples, você entra lá na presença de Deus e conversa com Ele, mas para quem não sabe, para quem não tem o conhecimento, não é tão simples assim. E aí eu expliquei para ela ontem, né, eu falei assim: olha, você vai entrar na presença de Deus, então exalta, engrandece o nome dele, Deus maravilhoso, Deus de todas as coisas, vai exaltando Deus, né? Que Deus é poderoso. Depois você vai agradecer pelas suas bênçãos. O Pai Nosso é um modelo que Deus deixa na Bíblia para nós de como devemos orar, né? Claro que nós não precisamos repeti-lo, né? Mas é um modelo de como devemos orar. Primeiro a gente exalta, engrandece, depois você agradece pelas suas bênçãos e até pelas suas aprovações. Sim, porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, até no momento de aflição. Nesses dias que eu tô vivendo, não tá sendo fácil, mas eu dou graças, sabe? Dou graças porque
graças a Deus, eu cresci muito, muito mais na fé. Graças a Deus, eu estou tendo a oportunidade de falar para Deus para muitas pessoas que estão se aproximando de mim, pessoas que eu nem imaginava que eu teria a oportunidade de falar de Deus. Eu estou tendo a oportunidade, eu estou crescendo muito e eu estou vendo assim ao meu redor. Deus é tão maravilhoso que eu falei para minha mãe, falei, mãe, Deus não escolheu eu, Deus não escolheu você para pegar essa doença, Deus escolheu o Rodrigo. O Rodrigo porque tem muitos joelhos se dobrando perante a Deus. Existem muitos joelhos ali se dobrando e orando, se achegando para Deus, né? Então, assim, só que tem gente que não sabe como que faz, como que agradece. E aí eu expliquei para ela, né? Você agradece pelas bênçãos, até pelas provações, porque você está crescendo, você está adquirindo conhecimento e pede perdão de coração, se arrependa dos seus pecados. E por último, você pede a sua graça. Você ora, pede a Deus, ora com o coração, fala com Deus, como se fosse um amigo. E aí hoje de manhã ela falou para mim, ela falou assim, ontem eu orei com o Guilherme, que é o meu sobrinho, né? E aí eu falei para ele, lembra que sua tia falou? Primeiro tem que começar a agradecer. Primeiro você exalta, depois agradece. Então, quer dizer, ficou ali, eu plantei a sementinha, ficou no coração dela. Ela não sabia como orava. E aí, né, lá em Mateus 6, 9, 13, eu já até deixei marcado aqui, ele fala sobre essa oração, né? Ele fala assim, e quando vocês... Não, peraí, acho que eu me perdi aqui. Ele deixa lá, vocês orem assim. Aí vem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, que é o Pai Nosso que nós conhecemos, né? E se a gente observar, ele começa assim, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele engrandece a Deus, né? Ele agradece, dá-me hoje o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, né? Então, é um modelo em que nós devemos seguir, né? E, deixa eu ver, e aí, sobre o perdão, né? O perdão, eu estava explicando para ela ontem, até em pensamento, não só por atitude, até por pensamento. Perdão até porque é difícil você ser um cristão e conviver nesse mundo, você acaba pecando, né? E então, na hora do perdão, peça perdão até pelos seus pensamentos que você teve. E aí, né, eu pensei nas diversas formas de oração. Intercessão. Lá em Tiago 5, capítulo 5, versículo 16, ele fala, orai uns pelos outros. E o que é intercessão? É rogar, é pedir, é advogar. Esse de advogar eu achei demais, que eu falei, o advogado, quando ele pega a sua causa, ele vai até o fim por você. Ele vai ao que for possível, ao que tiver dentro do conhecimento dele, o que tiver dentro, ao alcance dele, ele vai fazer. E eu tenho visto muito isso. As pessoas fazem o que eu posso fazer com as minhas próprias mãos, aqui eu faço. Agora, o que eu não posso, eu recorro à força divina, né? Então, eu vou lá, eu oro e eu intercedo. Eu entro mesmo na causa pela vida de uma pessoa. E isso é muito lindo de se ver. Eu já passei por uma intercessão. Eu já vivi isso, né? Eu tenho uma amiga que ela intercedeu muito pela minha vida num momento de fraqueza, no momento que eu tive... todo o histórico de depressão que eu tive, que eu estava assim, lá no fundo do poço. E essa amiga, ela me pegou pela mão, ela me levantou, ela ia na minha casa. Assim, você consegue ver a dedicação da pessoa. Ela intercedeu, ela pegou a minha causa mesmo. Ela ia na minha casa à noite, ela orava, ela me ligava. E ela estava sempre ali, sempre junto comigo. E é tão gostoso quando você sente isso. É gostoso quando você sente que alguém está se interessando pela sua causa, que tem alguém ali orando com você, você se sente mais forte, você se sente mais fortalecida, né? Então, irmãs, eu até lanço esse desafio. Vamos interceder pela vida umas das outras, né? Pela vida de uma irmã, por um problema.
a nossa oração, a oração da mulher, ela é muito poderosa, ela tem esse poder. E nós temos esse dom também umas com as outras, de estar sempre ali, como eu posso dizer, aconchegando uma na outra, né? Assim, você conforta como amiga. Eu costumo brincar e falar assim, que homem, eles são muito assim, eles são meio fechados, né? É difícil você ver um homem que desabafa, que conversa com outra. A mulher não. A mulher, ela, quando se encontra, ela começa a falar que não para mais, né? E aí uma conforta a outra ali. Então, assim, a mulher, ela já tem esse dom, né? De ajudar, de conforto uma com a outra, né? E aí, intercessão, né? Eu tinha até separado aqui a passagem de Isaías, Isaías 53:12, que fala sobre o sofrimento de Jesus quando ele veio ao mundo para salvar, né? Ele foi oprimido e castigado. Deixa eu só achar aqui a passagem. É Isaías 53:12. Aqui. Acho que Então, ele fala sobre o sofrimento de Jesus quando ele veio ao mundo para nos salvar. Ele foi oprimido, foi castigado e morto, mas além de tudo, não deixou de interceder pelos transgressores. Então, esse é um belo exemplo de Jesus para a gente, né? Deixa eu ver se eu achei a passagem. É 53:12, né? Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Então, nós temos inúmeros exemplos de exemplos na Bíblia sobre a intercessão, né? E um desses foi quando Jesus foi oprimido e castigado na cruz. O jejum. Bom, o jejum, eu tenho feito alguns dias de jejum, né? O jejum, ele é uma forma de consagração, é uma forma de nós nos afastarmos, sair um pouco do corpo, da carne, né? E entrar mais em espírito. É aquele momento que você se desliga de tudo, né? Eu lembro que, acho que foi anteontem, eu fiz um jejum, né? Eu ia orar pelo meu irmão e eu fiz um jejum, e eu fiquei aqui quietinha, né? E assim, parece que tudo vem acontecer quando você resolve fazer um jejum. Porque o jejum, ele é para você ficar em santidade, é para você ficar em comunhão. O jejum é para você entrar na graça, na presença do Senhor, se desligar de tudo. É para ficar ali em comunhão, em espírito, ouvindo louvores, em oração constante. Nesse dia que eu resolvi fazer o jejum, gente, tudo aconteceu. Tudo começou a acontecer ao meu redor. E eu tentando manter firme ali, né? Não queria ficar nervosa, brava, me estressar, mas era tudo acontecendo no trabalho. Eu estou trabalhando de casa, mas era tudo acontecendo. E aí eu estava até lembrando aqui, né, que eu fiz um curso uma vez e eu estudei sobre de teologia, fiz uma teologia básica, e eu estudei sobre a primeira tentação de que Jesus sofreu, né? Jesus estava 40 dias e 40 noites já em jejum, né? Ele estava lá sozinho, ele estava afastado, e o inimigo se aproximou de Jesus, querendo tentar Jesus, né? E aí ele falava assim, mas se você é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, né? Ele queria, o intuito dele era fazer com que Jesus usasse o seu benefício próprio. Porque Jesus, ele nunca utilizou o poder dele em benefício próprio. E o inimigo falava para ele, mas se você é filho de Deus mesmo, transforma essa pedra aí em pão, né? Então, assim, foi a primeira tentação que Jesus sofreu. Jesus foi firme, foi forte, porque ele já estava... Eu fico imaginando, assim, eu fiquei meio período, né? Eu iniciei devagar, eu falei, eu vou começar meio período.
de jejum. E eu imagino 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou. E sofrer aquela tentação do inimigo não é fácil, mas o jejum é isso. Quando você se consagra com Deus, quando você entra na presença dele, que você está bem perto do Espírito mesmo, se livrando da carne, acontece tudo para te tirar daquele foco. Só que você tem que ser forte. E aí, em Mateus 4, eu vou ler para vocês. Mateus 4. Fala assim, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Gente, esse versículo está sendo meu. Sério. Eu estava falando hoje com uma amiga, falando para ela assim, eu não sei, o pessoal tem perguntado, mas você está se alimentando? Eu falei, gente, quando você come, quando me dá vontade, eu como, né? Se tem uma coisa que eu não vou deixar de comer, pode ficar tranquilo. Mas assim, hoje eu vejo o significado dessa palavra, dessa mensagem que Jesus deixou pra gente na Bíblia. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, porque eu tenho me alimentado muito mais da palavra de Deus, eu tenho me alimentado espiritualmente assim, eu posso dizer que eu tô forte. Eu tô aqui por Deus, pelas forças de Deus. Não é pelo meu corpo, é por Deus. Eu tava tomando banho e tava pensando, Deus, tá difícil. Aí eu pensei, não, mas Deus não nos dá um fardo que a gente não consiga carregar. Então, eu tô em paz. E esse versículo está sendo meu versículo de guerra, porque eu estou totalmente amparada pela palavra de Deus. Para fazer o jejum, é legal, né? Não sei se vocês já fizeram, mas é legal escolher um dia, escolher um horário e apresentar para Deus, né? O porquê que você está fazendo aquele jejum, em favor do que você está fazendo aquele jejum. O jejum, ele é bom porque ele nos fortalece espiritualmente. Mas aí, vocês podem fazer igual eu, começar devagar. Não sei quem já tem o hábito de fazer um dia inteiro, né? Mas eu não tenho o hábito, então eu sempre, quando eu faço de meio período, né? E aí tem uma passagem que fica em Joel, capítulo 2, versículo 12, que ele fala, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Eu não, assim, eu consigo vincular que em todas as passagens que eu esmiucei da Bíblia, que eu estudei, que eu li, o jejum ele está muito atrelado a pedidos especiais. Ele está muito atrelado a causas impossíveis. Então, quando eu leio esse versículo, que ele fala, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, assim, se você está passando por um momento difícil, se você está por um momento delicado, que você está precisando mesmo daquela causa, entre em jejum, faz um jejum, oferece para Deus, fique em espírito. É muito gostoso. Eu não sei descrever a sensação, mas é muito bom. Parece que é uma luz dentro de você. É algo que eu não sei descrever. E aí, super importante sobre o jejum. Mateus 6:16. Ele fala assim. E quando vocês... 16, olha eu lendo errado de novo. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberão sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai. Seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, assim, na Bíblia pede, ele fala, fica quieto, não precisa falar, olha, gente, hoje eu estou em jejum, tá, a favor do meu irmão. Não, faz você, entra ali em comunhão com Deus e faz você,
né? Eu lembro que quando eu trabalhava no meu antigo emprego, eu tinha uma amiga que ela vivia fazendo jejum, mas a gente nunca percebia. Depois que ela contou pra gente, a gente falava assim, você não vai almoçar? A gente ia, voltava, ela estava lá no mesmo lugar. Você não vai almoçar? Aí ela falava, não, hoje, não vou não, depois eu vou mais tarde, né? E depois de um tempo ela falou pra gente que ela faz jejum em favor, assim, de muitas coisas, e aí ela, às vezes, por isso que ela não ia comer e tal, mas assim, é o que Jesus pediu, né? Faça o seu jejum, não precisa sair anunciando que estou jejuando a favor de uma causa impossível. A oração, e aí esse título ele fala sobre a oração de joelhos. Eu coloquei essa imagem dessa mulher prostrada, né? E aí o Salmo 95, deixa eu achar aqui. Salmos 95, do 6 ao 8. Vou ler aqui para vocês. Assim: venham, adoremos, prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio e o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meriba. Nesse texto, o povo é convidado para orar suplicando por forças, para que não voltem a cair no pecado dos seus antepassados, né? Eles se põem de joelhos para clamar a Deus, porque o antepassado desse povo, desse lugar aqui, Meribá, eles eram um povo muito duro, com um coração assim como pedra, né? Era um povo que não abriam seu coração para Cristo, né? E aí nesse texto ele convida eles todos a suplicar. E aí eles falam nesse começo: vem, adoremos, prostrado e ajoelhemos. Né? Então ele deixa esse exemplo de prostrados e ajoelhemos. E assim, eu estava lendo também sobre algumas situações que eu fui estudando, né, de joelhos, e também cheguei à conclusão que é algo atrelado a algo especial. Eu até estava falando assim para minha mãe esses dias, falei, mãe, lembra lá na igreja do metrô que antigamente o pessoal ia muito lá na frente, ajoelhava ali perto do púlpito ali, o pessoal ia muito lá, né? E eu falei para ela, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo ninguém ajoelhando ali. Eu tenho vontade de ir lá, assim, porque às vezes eu tenho um pedido tão especial, eu tenho vontade de ir ali. É o momento que eu me sinto mais perto de Deus, né? E eu estava lendo e eu vi, assim, Daniel da Cova dos Leões, o Daniel, o momento que ele soube que foi assinado o decreto, né? Ele foi ajoelhar. Ele ajoelhou, estou só achando aqui o versículo, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Ele fala assim: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus. Então, antes de aqueles homens encontrar Daniel ali orando, ele estava ajoelhado. E também o rei Salomão, né? Ele se ajoelhou para orar pelo seu povo. Também Paulo, que se ajoelhou diante do Pai por o povo de Efésios. Então, assim, também está sempre atrelada a alguma situação especial. Eu, assim, esses dias, assim, eu tenho ajoelhado muito. Já tenho a minha almofadinha ali na sala de guerra, que eu ponho ela ali, ajoelho e fico ali suplicando a Deus, clamando mesmo. E aí, para finalizar sobre a oração de joelhos, eu vou falar sobre uma parábola que está lá em Lucas. Em Lucas 18, capítulo 18. Deixa eu só achar aqui.
Lucas 18, do 9 ao 14, tá? Vou ler para vocês. Ó, é a parábola do fariseu e do publicano. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, porque assim, não há, Deus ele não olha a diferença de você estar ajoelhado ou de você estar de pé. É claro que existem muitas situações da Bíblia, muitos exemplos de discípulos que ajoelharam-se, e claro que está atrelado a um momento especial, sim, né? Você está prostrados aos pés de Deus, mas essa parábola ela traz o que eu quero falar para vocês, que assim, Deus olha muito mais o nosso coração, né? Então fala assim, ó, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, assim, Deus, a gente consegue perceber que Deus ele olha muito mais para o nosso coração, não importa a posição que você esteja para orar, ele olha muito mais o nosso coração do que a forma como você está orando. Você pode orar de pé, você pode orar de ajoelhado, você pode estar deitado na cama de um hospital e orando. O importante é o seu coração, né? O importante é o que você, no seu íntimo, com Deus, ele olha, ele entende o nosso coração bem antes da gente pedir, ele entende o que a gente quer pedir. E aí, eu vou falar da oração da madrugada, né? Coloquei aí, ó, que é o propósito de buscar a Deus no momento de quietude, sair do seu conforto, fazer o sacrifício de levantar-se. Eu já tentei, assim, orar diversas vezes de madrugada. Eu não tenho o hábito de orar de madrugada, né? Coloco o celular para despertar, mas é muito difícil porque imagina que você vai dormir às 10, às 11, né? Você, quando chega a determinado horário, às 2, às 3, você já está no pico do seu sono ali, né? Você está começando a descansar o cérebro, o corpo. E aí, de repente, o celular toca, você acorda meio que assustado, né? Interrompe o cérebro, interrompe o seu corpo. E eu não sou psicóloga, mas acho que a Mônica vai saber explicar melhor que eu. Mas tem aquela interrupção do seu sono, você acorda de repente, e aí você tem que levantar da cama. Porque assim, o mais indicado na oração da madrugada é que você se levante da cama, né? Que você não ore deitado porque você acaba dormindo, né? Então, você vai ajoelhar, você vai sentar, você vai orar. E então, assim, eu vejo que isso, querendo ou não, é um sacrifício. É uma coisa que você vai ter que fazer a mais de levantar, porque tem gente que acorda e não dorme mais. Tem gente que acorda, levanta cedo, 4, 5 horas da manhã. Então, eu vejo, sim, como um sacrifício você levantar de madrugada, você sair da sua zona de conforto, vamos dizer assim, né? E a oração da madrugada é um propósito de buscar o Senhor no momento de quietude, no momento em que tudo parece em paz, né? No momento que a sua atenção só está voltada para Ele. Porque, às vezes, assim, no dia, tá as crianças correndo para cá, um para lá, a televisão ligada, o carro que passa na rua, o caminhão que faz barulho, aqui em casa é a avenida, nossa, que é um barulho que só. Então, de madrugada é aquilo, é um momento seu e de Deus, é uma quietude, né? Uma atenção voltada só para Ele. Mas assim, lá em Tessalonicenses fala, né? Orar sem cessar. Então, assim, o certo, o correto é a gente orar o dia todo. Mas, assim, a oração da madrugada, ela é, sim, muito indicada. É um momento, assim, todas as nossas orações têm poder. A qualquer momento que você orar, ela vai chegar para Deus e ela é poderosa a qualquer momento. Claro,
o fato de você acordar de madrugada é o seu coração, é um sacrifício que você está fazendo para Deus. E é um exemplo também que Deus deixa para a gente, né? Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Ele fala assim: Jesus ora num lugar deserto, né? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, ficaram preocupados, né? E foram até Jesus. Foram lá, né, para saber. Jesus, então, assim, exemplos que a gente tem, que nós temos de Jesus, né? Nós temos que tentar ser como Jesus. E esse exemplo que ele nos deixa, nós também temos que ter. Ele saiu na madrugada, estava escuro, e foi orar, né? Então, assim, eu creio que você sair, você levantar da sua cama, você ter essa prática no dia a dia, ou até mesmo por uma causa especial, é reconhecido, é um esforço, Deus com certeza olha e reconhece do nosso coração, né? Não há em toda a Escritura um horário específico de oração que Deus tenha deixado para a gente. Como eu falei, lá em Tessalonicenses, ele fala, orar sem cessar. Então, assim, não existe um horário específico, né? O poder não está no horário, e sim num Deus que ouve e responde. Então, assim, não quer dizer que se você não orar, se você não puder, se você não tiver a oportunidade de acordar de madrugada para fazer essa oração, não quer dizer que você não vai encontrar bênçãos extraordinárias na sua vida, que você não vá conquistar bênçãos extraordinárias. Você vai também, né? O que eu digo é que a oração da madrugada é um meio de quietude e de um momento só você e Deus. E aí, vamos pular para orar no monte, né? Existem vários versículos que falam sobre a oração no monte. Eu, particularmente, gosto muito, né? Eu já tive a oportunidade de ir com uma amiga e foi muito gostoso, né? Nós também lá no metrô, a gente vai lá para aquele acampamento, Monte dos Oliveiras, que é bem gostoso, né? E, assim, eu tenho a sensação, quando eu vou para minha avó mora lá em Salto, né, de Pirapora, em Sorocaba. Quando eu vou para lá, por vezes, assim, eu saio caminhando sozinha e sinto aquele vento gostoso. É muito bom você estar na natureza, né? E uma quietude, você tá andando sozinha e eu vou até o lugar alto que tem mais lá para cima, perto da casa dela, e fico ali orando por um bom tempo. E contemplando, e agradecendo, sendo grata. E é tão gostoso. Eu me sinto muito bem, eu me sinto muito perto de Deus. E eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. Toda vez que eu vou para a praia, que eu molho meu pé na água, assim, eu sinto uma paz. Parece que a natureza, a gente está entrando assim num contato direto com Deus, porque é muito Deus ali, é um contato muito direto que você tem com a natureza. Então, toda vez que eu vou para a praia, que eu sinto aquela água, aquela brisa, me dá uma sensação tão gostosa. Parece que eu sinto Deus. Parece que você está sentindo perto de Deus, não é? E é assim que eu me sinto. E assim, eu vou aproveitar também esse assunto de orar no monte, e vou até explicar um pouquinho sobre Jesus orar no monte, né? A oração de Jesus no monte era uma das coisas assim que ele ficava mais perto do Pai, que ele se sentia mais perto do Pai. Jesus era um homem muito espiritual, né? Quando ele veio para cá, ele era muito espiritual e ele necessitava de contato espiritual com Deus. E ele ficava ali no monte, porque naquela época tem uma passagem que fala, acho que está em Mateus
Mateus 6, 5. Deixa eu achar aqui. Ele fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberão sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo do que pedirem. E quando ele fala sobre vai para o seu quarto e ore, naquela época, né, na verdade, assim, Jesus não tinha um quarto onde ele pudesse entrar, fechar a porta e orar, não tinha nem porta, né? Então, naquele tempo, Jesus, ele acordava de madrugada e subia para o monte, e ia para o monte orar. E ali ele ficava em plena comunhão com Deus, ele necessitava disso. E ele não orava para ser visto. Então ele se retirava, ele ia para um local mais retirado. E aí nessa passagem ele fala, vai para o seu quarto. E por vezes aqui eu fecho a porta do meu quarto e eu oro. Então, essa parte de orar no monte, eu particularmente, como eu disse, eu gosto, eu acho muito gostoso. É uma coisa assim de mim que você sente mais um contato melhor, porque você está na natureza, você está sentindo a presença de Deus. Eu particularmente gosto muito, né? E acho que vocês até já devem ter ouvido falar sobre grupo de orações que vão para o monte orar, né? Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, né? Então, e como Jesus, para ele não existia recinto fechado, ele se retirava muito no monte para isso. E orava, né, para o seu pai. O monte é um retiro, é um contato espiritual do seu momento com o pai. Antes de ser crucificado, Jesus, ele foi para onde? Para o monte. Se vocês olharem lá em Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, no versículo 39 ao 47, ele fala lá, né? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, a gente vê que era um costume de Jesus, né? Então, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Chegando a um lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se. Olha que ele se ajoelha, é um momento que eu atrelo como especial. Ele foi para o monte, ele ajoelhou-se e pediu. Ele começou a pedir ali, né? Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Então, assim, era um momento muito apreensivo para Jesus. Eu consigo pensar, imaginar como ele não estava se sentindo naquele momento, sabendo que ele ia ser crucificado, que ele ia sofrer na cruz, que ele já sabia tudo o que ia acontecer com ele. Nós, quando descobrimos alguma doença, a gente já fica apreensiva, com medo. Então, eu imagino, naquele momento, como Jesus deve ter se sentido. Porque ele até pediu, ele foi para o monte, se retirou dos seus discípulos, ele se ajoelhou e pediu. Ele clamou ali para Deus pedindo. E só que, assim, essa crucificação fazia parte do plano de Deus, né? Ela fazia parte do plano que Deus tinha para Jesus. E ele entendeu super bem isso. Ele fala, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha, né? O que é muito difícil para nós entendermos isso, né? Então, gente, eu vou pular para a conclusão, né? Espero que vocês tenham gostado. O que eu quis trazer aqui para vocês é isso, que não importa
Deus, ele escuta nossas orações, ele olha para o nosso coração, não importa da forma que você esteja, se você está em pé, se você está ajoelhado, se você está no quarto, se você está no monte, ou se é de madrugada, ele olha para dentro dos nossos corações com toda inquietude que a gente tem, ele olha para dentro do nosso coração e ali ele realiza a obra. Mas o mais importante de tudo isso é a fé. Como eu falei, é a fé. O problema é a nossa fé que vive oscilando. E assim, em qualquer lugar, em qualquer tempo, Deus vai ouvir as nossas orações. E eu vou ler só para finalizar, Lucas capítulo 11. No versículo 5 ao 8. Esse versículo, eu usei ele muito nesses dias, né? E ele fala assim, então lhes disse, né? Suponham que um de vocês tem um amigo, e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Por isso digo, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então é isso, gente. Eu tenho um professor que sempre, ele era de filosofia, ele falava que a natureza do homem é má, né? Que nós somos bons porque somos doutrinados religiosamente, mas que a natureza do homem é má. E eu, assim, não concordo com ele. Mas aqui Deus fala, quanto mais vocês que são más dão coisas boas para os seus filhos, quanto mais eu que sou pai não lhe darei uma coisa boa. Então, é isso que eu deixo para vocês. Orem com toda a força, intercedam, clamem sem medo, sem vergonha de pedir, de falar. Faça jejum, ajoelhe-se com todas as suas forças. Use todos os recursos que Deus deixou para você. E através desse meio de comunicação extraordinário que é a oração. Porque antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas não tinham o Espírito Santo. E eu fico imaginando, meu Deus, como que será que era no tempo antigo não ter o Espírito Santo? Eu não consigo nem me imaginar com isso. E hoje, graças a Jesus, que foi crucificado, graças a todo o plano espiritual que Deus preparou para a gente, nós temos essa oportunidade de entrar em comunhão com Deus através do Espírito Santo. E que vocês tenham um belo e abençoado final de semana. E aí agora a gente abre para vocês conversarem. Amém? Helene, seu microfone está aberto? Dami, eu só tenho que te agradecer. Muito boa mensagem que você trouxe nessa tarde para nós, muito esclarecedora. A oração é um tema que dá pano para manga, né? A gente fala de um jeito, é que nem um versículo. Você lê ele, e um dia ele te traz um assunto, uma situação. Aí você passa 2 dias, ou até um dia, você lê ele, já outra situação, né? E foi muito bom, Tami. Agradeço, que Deus te abençoe. Você é uma serva muito valiosa para Deus e para nós. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo. E agora, eu quero falar assim, que parece que a Sônia vai falar um pouquinho, antes da gente cantar o seu hino. Mas parece que vocês duas combinaram. Vocês combinaram?
que ela também vai falar um pouco de oração. Parece assim, é o que dizem, o que está ligado aqui na Terra, está ligado lá no céu. Muito bom mesmo, obrigado. E nesses momentos que nós estamos vivendo, eu também ando com meu joelhinho no chão. Eu acho que todas nós, né? Então vamos cantar o hino que a Tami pediu para cantar. Nós vamos cantar 2 hinos e a Sônia vai falar um pouquinho. É rapidinho. Pode abrir aqui, Otávio. Só um instantinho, por favor, que eu preciso fechar os microfones aqui. Pronto, ok. Então, estou compartilhando a tela para a gente iniciar os cânticos. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Em ti, Senhor, seguro estou. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura
na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Amém, irmãs. Sônia, Soninha? você consegue abrir seu microfone? Já ativei daqui. Vai tranquilo. Tá, já tá bom. Então é o seguinte, eu não sabia que a Tami ia falar sobre oração, né? Eu preparei essa mensagem para passar para as irmãs, né, no WhatsApp. E, então, aproveitei hoje que a Eliane me chamou. Então, eu falei, vou falar sobre isso. E é sobre oração. A oração é um assunto muito complexo, né? Dá para falar muito tempo sobre ela. Ela levantou várias situações que foi muito interessante a gente lembrar e que pode estar colocando em prática, né? Então, eu vou falar o seguinte. Eu peguei uma passagem de Romanos 12:12, que diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E o 1 Tessalonicenses também, ela lembrou, 5:17, que diz orai sem cessar. Então, a oração, ela faz parte da vida do cristão. Não tem como ser cristão e não orar. É a maneira que o cristão tem para se comunicar, né, com o Pai. A oração é comunhão, é o encontro de Deus conosco e de nós com Ele, né? No entanto, eu posso dizer a vocês que sempre travei uma luta contra meus pensamentos na hora que estou a orar. Eu pensei que isso acontecesse só comigo, mas eu conversei com algumas pessoas e não é só comigo que acontece. Muitas vezes eu tenho que fixar meu pensamento em Deus. É isso que eu quero, mas minha mente entra em devaneio, aí me desconcentro tudo. Outros pensamentos invadem a minha mente e me distanciam de Deus. Qualquer coisa me distrai. Uma lembrança com algo que já me aconteceu, que pode acontecer, um barulho, a lembrança de alguém, enfim, qualquer coisa pode tirar a minha atenção da oração. E eu acho que é uma luta grande que eu tenho, dessa de fixar meu pensamento em Deus. E a verdade é que eu me sinto muito mal quando isso acontece. E por quê? Porque eu sei que a oração é uma coisa muito séria. É um tempo, um momento que nos colocamos na presença de Deus e buscamos a presença dele para adorá-lo, para reverenciá-lo. É na hora da oração que abrimos a nossa alma a Ele. Nessa hora podemos sentir a tristeza de Deus pelos nossos pecados. E é na oração que expressamos nosso desejo de obedecer e servi-lo. Na oração também podemos ser perdoados e também perdoar quem nos fez mal. Nós oramos pedindo que Deus nos dê poder para vencer as tentações. É na oração que o Espírito de Deus nos enche a alma de gratidão e de amor a Ele. Para que isso? Para nós compartilharmos com o nosso próximo. Muitas vezes, enquanto fazemos nossas atividades diárias, nós oramos. Isso é bom também. Mas nossos pensamentos, nossa mente não tem como estar ligada 100% a Deus. Nós teremos que prestar atenção nas coisas que estamos fazendo, né? Se a gente está dirigindo, como é que a gente vai pensar 100% em Deus? A gente tem que prestar atenção na rua, né, para não bater. Se prestarmos atenção na maneira que Jesus usava para falar com seu Pai, poderemos concluir que para ter uma conexão de verdade com o nosso Deus, devemos separar um lugar e um tempo para isso. Quase todos os versículos que eu vou falar aqui, que eu lembrei, a Tami já falou, tá bom? Mas a gente vai falar para guardar mais um pouquinho. Mateus 26:36 diz assim, Jesus disse, né, para os discípulos dele, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E Mateus 14:23 diz assim, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, e chegada já tarde, estava ali só. Ele ficou bastante tempo ali na presença do Pai, né? Sozinho. Em Marcos 1:35 diz assim,
E levantou-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. E Lucas 22, 41, também da Tamilen falou, e afastou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Então a gente percebe sempre que Jesus está fazendo o que ele está, sai de perto, senão minha cabeça não vai prestar atenção, vou ficar olhando para vocês e pensando mil coisas. Então eu estou concluindo que eu tenho mesmo sempre que fazer isso, né? Me afastar para orar. Em Mateus 6, ele tem uma instrução para nós, né? Tami também falou, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai, que vê no oculto, e teu pai que vê no oculto recompensará você. Então, a gente percebe, de novo, ele está falando isso, né? Vai para um cantinho, se afasta, né? E a oração traz Deus para dentro da nossa alma. E eu vou deixar um versículo que eu achei que muito interessante para a nossa fase agora, que fase que nós estamos passando de muita aflição. Quando Salomão tinha já feito o templo, né, ele estava inaugurando o templo, ele começou a cobrar de Deus o que Deus tinha falado para o pai dele. Olha, eu vou cuidar de vocês, né, sempre vai ter um rei na família de vocês. Então ele foi cobrar de Deus. Aí Deus fala para ele assim, ó, 2 Crônicas 7, 13, diz assim, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Hoje deve ser a nossa oração. Hoje deve ser a nossa oração diante de tudo que nós estamos passando, né? Se a gente, então, ele fala isso, né? Se vocês fizerem isso, eu faço a minha parte. Deus tem feito a parte dele, deu um mundo maravilhoso para nós, e nós todo o tempo destruímos, né? Mas ele fala, se vocês que chamam pelo teu nome fizerem isso, eu vou sarar a terra de vocês. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Boa tarde. Amém. Eliane, estou abrindo o seu microfone novamente, já está aberto. Obrigada, Sônia. Sempre falar de Deus em oração são muitas emoções, né? Não tem como não se emocionar. Ainda mais não só esse tempo que a gente está vivendo, porque Deus em nossas vidas, Ele faz sempre a diferença, Ele é maravilhoso. E eu posso dizer como eu amo esse Deus. Ele é muito maravilhoso. Obrigada, Sônia. Muito obrigada mesmo. É uma coisa assim que parece que foi combinado. Novamente eu falo, né? Então nós vamos cantar um hino que a gente canta na igreja, acho que poucos conhecem, né? Mas fala sobre a oração também. Quem puder, me ajuda aí. Vamos lá? Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Desculpe. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão
Falar com Deus é o que eu preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Pronto, Otávio. Amém. Você tinha comentado alguma coisa Então, Sim. agradecer a todos que estiveram nessa reunião feminina. Foi a nossa primeira reunião feminina com falhas, mas acho que foi, quando a gente fala de Deus, é tudo gratificante, né? Então, agora nós vamos cantar um hino, antes da Mônica, que vai fazer a oração final. Ao orarmos, Senhor. Tem ele aí, Otávio? Aqui, pronto. Número 10. Já depois, está aqui. Depois desse hino, a Mônica pode orar. Vamos lá? Perfeito. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério para a alma nos dá. E agora, com outros irmãos, nos unimos a ti em oração. Amém. Mônica, pode. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, queremos, ó Deus, te engrandecer, te adorar, ó Pai, porque o Senhor nos dá a vida, porque o Senhor nos deu essa oportunidade tão gostosa, ó Pai, de, apesar de não estarmos unidas uma ao lado da outra, Senhor, usamos da tecnologia, usamos, ó Pai, desse artifício que o Senhor nos dá, que apesar de falha, ó Pai, apesar de termos falhas, assim como nós, ó Pai, humanos, podemos estar conectadas, podemos estar, Senhor, louvando a Ti, te agradecendo e aprendendo sobre a Tua palavra. Queremos te engrandecer pela vida da Tamires, que tanto tem crescido, que tem se mostrado forte, que tem se mostrado uma mulher de Deus, nesse momento tão complicado da vida dela. Ó Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor ali é presente, porque o Senhor tem abençoado aquela família, tem
ó Pai, atendido às respostas de oração. Rodrigo tem melhorado, Deus bendito. Então, queremos pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar ali, cobrindo, ó Pai, a vida dele e dando sabedoria aos médicos, assim como a tantos outros que estão internados nesse momento, Senhor bendito, nos leitos, ó Pai, de hospitais, nas casas, ó Pai, em recuperação, como a nossa irmã Luciana, Senhor Deus, nossa irmã Vanessa e tantos outros, ó Pai, enfermos que se recuperam, ó Deus, nesse momento. Pai bendito, dê sabedoria aos médicos, dê sabedoria aos enfermeiros, Senhor Deus, esteja, ó Pai, colocando a sua mão sobre cada um deles e Senhor Deus, dando sabedoria para ministrar a medicação, para tomar as decisões adequadas, corretas, na hora certa, Senhor. Te pedimos também pelos cientistas, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, coloque e prepare cada vez mais os cientistas para descobrirem, ó Pai, esse problema que estamos enfrentando. Lembramos também, ó Pai, de vários outros enfermos aqui, ó Pai, não vamos citar, ó Pai, mas vem várias pessoas na nossa cabeça, Deus, e te pedimos, ó Pai, que esteja colocando a sua mão sobre cada um deles, ó Deus bendito, em nome de Jesus te pedimos. Te pedimos também, Senhor Deus, que nos prepare para o teu culto de adoração que vamos ter amanhã, possamos estar juntos, reunidos, no teu nome, Senhor Deus, para que tudo chegue como aroma suave a ti, para que seja tudo de acordo com a tua vontade, Senhor. Nos dê sabedoria, nos mostre, ó Pai, a tua vontade sempre. Queremos te agradecer pela palavra de Deus que o Senhor deixou para nós, que é o nosso instrumento, Senhor, que devemos usar para saber a tua vontade, Deus, que possamos sempre te agradar. Que o Senhor perdoe, Senhor, as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos pecados, Deus bendito. E que possamos, Senhor, ter essa fé, ter essa oração, ó Pai, presente na nossa vida, no dia a dia, Pai. Senhor Deus, nos sabedoria para falar com as pessoas que precisam de nós. Somos cristãs, ó Pai, somos mulheres de Deus. Fico feliz, Senhor Deus, porque o Senhor muitas vezes nos usa, que possa continuar nos usando, Senhor, como instrumento. Nos dê sabedoria, Senhor Deus. Apesar de sermos falhos, ó Pai, o Senhor nos usa, Deus. Muito obrigada por isso. Possa continuar, ó Pai, fazendo isso, Pai, e possa continuar usando todas nós aqui como instrumentos nas tuas mãos, Deus bendito. Senhor Deus, muito obrigada mais uma vez pelos ensinamentos da Tamires hoje, pela administração da Eliene, Senhor Deus, pelas pessoas que de alguma forma participaram, pelo Otávio também que nos ajudou a que esse momento acontecesse, Senhor. E queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te pedir que esteja com a família de cada uma de nós, do mais novo ao mais idoso, Senhor Deus, protegendo, Deus bendito, guardando do mal, Senhor Deus. Esteja, Senhor, suprindo todas as necessidades de cada um aqui, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de poder, é um Deus de milagre, e que o Senhor pode muito mais do que pedimos ou pensamos. Conforte o coração daqueles que perderam seus entes queridos, conforte o nosso coração, ó Deus, que hoje estamos tão tristes com a morte da nossa irmã. Mas, Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós um lugar muito melhor do que esse, Pai. E te damos graças e te agradecemos por isso. Pai bendito, que possamos, ó Pai, sermos merecedores. Aliás, não somos merecedores da sua graça, Senhor, mas que o Senhor, por misericórdia, possa, ó Pai, permitir que um dia possamos morar contigo. Graças te damos, ó Deus, por tudo. E é no nome santo de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Priscila, você vai encerrar com Salmo, é isso? A Eliane tinha comentado. Deixa eu abrir o da Eliane. Sim, vamos encerrar com o Salmo, sim. Nós estamos ainda com um pouquinho de tempo aí, e sempre ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Você pode, Priscila, falar? Claro, eu posso sim. Boa tarde a todas. A Eliane pediu para que eu lesse um salmo. Eu não sabia sobre o que a Tamires ia falar, mas ela havia comentado que a Soninha iria falar um pouco também sobre oração. E eu pensei em vários salmos que eu gosto bastante, mas em especial me veio um à mente, que é o Salmo 34, desculpe. Se vocês quiserem abrir para acompanhar. É o Salmo 34, eu vou ler e depois eu comento. Ele diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á, Senhor, a minha alma,
Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltaremos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos a seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Então, aqui nesse salmo, Davi, ele estava sofrendo uma grande aflição. Ele estava sendo perseguido por Abimeleque, e foi um momento que ele se fingiu de louco para tentar fugir, e acabou sendo expulso e se foi. E ele estava muito aflito e começou a orar a Deus, mesmo diante de todas as aflições que ele estava vivendo. Ele, o tempo todo, mesmo diante da possibilidade de ter uma resposta de Deus contrária às suas súplicas, né? Ele o tempo todo suplicando para que Deus o livrasse de todo mal. Ele ainda assim, ele engrandecia o nome de Deus e santificava o nome do Senhor. E ele fala várias vezes que, independente do que acontecesse ali com ele, ele ia continuar engrandecendo e exaltando o nome de Deus. Mas Deus, ele escutou o clamor de Davi e ele o livrou da sua angústia, livrou da morte, do seu sofrimento. E aqui ele repete em vários versículos que enfatizam, mais uma vez, tudo que a Tamiris falou, que a Soninha falou também, de como é importante a gente orar, como é importante a gente buscar a Deus. Mesmo ele sabendo das nossas necessidades, a gente precisa colocar isso diante dele. E em vários versículos, ele diz que a gente precisa buscar o Senhor e clamar por sua justiça e suplicar, colocar nossas necessidades diante dele, né? Então, até aqui no versículo 17 ele fala: clamam os justos e o Senhor o escuta e os livra de todas as tribulações. Aqui no versículo 4, voltando, ele fala: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Enfim, eu queria deixar isso para vocês, esse salmo, e quem puder ler depois novamente, com bastante calma. Eu sei que aqui a gente tem pouco tempo, mas ele traz um conforto muito grande para o nosso coração, para a nossa alma, e muitas vezes a gente é desafiado pelo Senhor a exaltar
o nome dele, assim, mesmo diante de tantas dificuldades. E mesmo assim a gente precisa, mesmo diante dessas dificuldades, bendizer o nome de Deus e em tudo dar graças, né? Porque mesmo sofrendo grandes tribulações, sofrendo grande sofrimento, Deus, ele continua sendo Deus. Independente de qualquer coisa, independente de qual seja a resposta dele, seja sim, seja não, seja talvez, seja espere, Deus é Deus e a gente precisa agradecer e precisa sempre render graças a ele, porque tudo que ele faz, assim como está escrito em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus tem um propósito nas coisas que ele faz e a gente precisa crer, precisa usar dessas situações adversas para aprender, porque de nada vale a gente passar por tanto sofrimento, tanta aflição e sair do mesmo jeito que a gente entrou. A gente precisa crescer fisicamente, espiritualmente. E é isso, irmãs. Isso que eu queria deixar para vocês, tá bom? Obrigada. Nós é que agradecemos essa reunião feminina tão rica, né, que foi. Eu só tenho que agradecer pela participação de todas, para todas que colaboraram, a Tami, Sônia, Priscila, a Mônica, a Renata e o Otávio também. Foi muito carinhoso, me ajudou a fazer tudo direitinho e aí esse resultado foi um resultado maravilhoso. Muito obrigada a todas e até a próxima reunião feminina. Tá ok? Uma pergunta. Você pretende abrir para os comentários? Pode abrir. Quem quiser falar, pode abrir. Então, vamos combinar o seguinte, por uma questão já de ter passado por outras reuniões, eu permiti aqui que cada um possa abrir o seu microfone. Então, basta fazer um sinal, deixa eu mostrar aqui, basta fazer um sinal, abrir o seu microfone e falar. Está bem? Antes, eu só queria aproveitar para dar uma informação para vocês. Nós tivemos 44 conexões no Zoom durante a reunião e no Facebook, que eu estou transmitindo ainda ao vivo, nós tivemos 23 assistências. E eu pretendia, pelo menos, dizer algumas pessoas, mas, assim, pelo menos os comentários. A Luciana fez um comentário sobre a sua mensagem, Tamires. Mas, enfim, a Maria Cristina está aqui, nós temos a Zenaida de Manágua, a Joaninha Yoshikawa, que está assistindo, a Cleonice Santos Manfrim, deixa eu ver quem mais aqui, a Luísa Melo, várias pessoas aqui. Nós tivemos, então, 23 conexões no Facebook assistindo. Então, quem quiser fazer um comentário, faz um sinal, eu abro o microfone, ou se não conseguir, a pessoa mesma pode abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Boa tarde para todos. Que Deus abençoe a todas que participou. Que tenham uma boa tarde e que o Senhor Deus abençoe a todos e lhe dê mais e mais sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar uma palavrinha. Tami, foi excelente essa aula, viu? Parabéns. Deus te abençoe e continue te abençoando cada dia mais. Eu quero apenas fazer um comentário com relação ao jejum. Eu acho que o jejum realmente é uma experiência particular, individual. Só falar que assim, o jejum não muda Deus, né? Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Tudo que nós fazemos com relação a Deus, seja orar, nos doar, jejuar, ofertar, não é porque Deus precisa, mas porque nós precisamos dele. Nada que façamos aumentará ou diminuirá o amor de Deus para com a gente, né? Ele é Deus. Ele escuta o nosso coração, o nosso louvor. Então, a nossa causa sim será alcançada, porque Ele é Deus, porque Ele vai permitir, que Ele pode permitir, porque Ele é misericordioso, mas não por nosso sacrifício. Que Deus possa nos abençoar, nos capacitar,
e que a gente possa nos achegar cada vez mais a Deus, seja na oração, ou seja, jejuando, louvando, estando sempre na presença dele. Eu vou falar um pouquinho também, tá bom? Eu estou bem feliz de ver a Andréia aqui, faz um tempão que eu não vejo. Fiquei bem feliz de ver a Kay também. Ah, e muitas outras irmãs também, que faz um tempão que a gente não via. Que Deus abençoe ricamente. Nildes, a Márcia, que está aos domingos com a gente também, participando dos cultos, né? Muito bom, viu? Fico bem feliz. A gente costuma ver a maioria, né, aos domingos, às quartas, sextas, muitas vezes, mas a Joane está aqui também, ela não está aparecendo, mas seja muito bem-vinda, Joane. Deus te abençoe, esteja sempre presente quando puderem. E um beijo para vocês todas. Posso falar de novo? Tami, assim, eu queria agradecer muito pela sua aula. E uma coisa que você falou logo no começo, assim, que chamou muito a minha atenção, que veio de encontro com uma necessidade que eu tenho sentido ultimamente, é sobre separar um tempo para você orar, para estudar a palavra de Deus, para jejuar, enfim, um tempo especial para Deus. Porque muitas vezes, como você comentou, nossa vida é muito corrida, então a gente às vezes já acorda em cima da hora para fazer aquele monte de coisa e o dia vai passando, vai passando, vai passando e quando você vai ver, o tempo que sobrou é aquele tempo que você vai ler a palavra ou talvez vá fazer uma oração. E geralmente nesse momento, eu pelo menos falo por mim, né? Se eu deixo para fazer de noite, é um horário que eu tô com sono, porque eu gosto de dormir cedo, que eu tô cansada. Então eu acabo não rendendo como eu gostaria, né? Então eu gostei muito dessa questão que você levantou e que eu também tenho sentido essa necessidade, que é um sacrifício acordar cedo, principalmente agora que está entrando o inverno, mas é um esforço que eu tenho feito, assim, de pôr o despertador às 6 horas e separar o melhor do meu dia, que é a primeira coisa que eu faço, assim, é orar e ler a palavra, porque aquele horário eu não tenho nenhuma interferência dos meus filhos, ou não preciso fazer café, aquele horário eu tô ali só para isso. Então eu gostei bastante dessa questão que você colocou e é uma necessidade que eu tenho sentido e eu também convido a vocês todas assim a separarem o melhor de vocês, o melhor do horário, do tempo, que é o que a gente tem de mais precioso, acho que aqui é o nosso tempo, né? E como diz a palavra, é daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, por favor, assim, vocês vamos tentar sempre fazer o melhor para Deus, né? É isso. Só mais uma coisinha que eu esqueci aqui, desculpa. Eu estou vendo aqui outras mulheres que eu também não comentei, viu? Isabelle, Mariana, né? Eu acabei esquecendo de citar vários outros nomes aqui. Daniela, tem outros. Desculpem aí quem eu não citei o nome ainda, viu, gente? Mas sejam bem-vindas, obrigada pela presença de vocês. Yara, enfim, tá bom? Acho que a Edna queria falar. Pode falar, Edna. Pode falar, Edna. Começa de novo que o seu microfone fechou. Oi, Tamires. Amei a tua palestra. Realmente foi, infelizmente, entrei um pouquinho atrasada, mas não perdi, acho que, muita coisa. Foi ótima. Graças a Deus que você realmente falou com a gente. Estou muito feliz porque são muitas mulheres hoje na reunião feminina, coisa que há muito tempo não acontecia. Verdade. Estou muito feliz mesmo. Que Deus abençoe você cada vez mais, a Sônia, a Priscila, que também ajudaram a enriquecer essa palestra. Muito obrigada por tudo. Que Deus nos abençoe a todas nós mulheres. Amém. Deus abençoe. Alguém mais? Na
verdade, não sou eu. Nós aqui querem falar uma palavrinha a você. Ouvindo? Eu não identifiquei quem é. Luciana, é isso? A Deda, cadê a Deda? Deixa eu ver. A Renata tá tentando falar, mas acho que a conexão tá ruim. A Gil também quer falar depois. Renata, o seu som tá ruim, realmente. Agora, veja. Melhorou? Muito, Renata. Na verdade não sou eu. É o Daniel que quer falar aqui rapidinho uma mensagem para vocês. Mas eu gostei muito, viu? Estou muito feliz com esse resultado. Eu acho que foi uma primeira tentativa muito legal e muito maravilhosa. Eu estou muito feliz. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Só quero dizer o seguinte para vocês, que nós, homens da Igreja do Metrô, somos muito privilegiados por ter mulheres na igreja igual vocês. Vocês já comprovaram e provaram há muitos e muitos anos que eu tenho de Igreja do Metrô, que a reunião feminina ela é muito importante na vida dos homens. Tá? Certa vez eu ouvi uma palestra que dizia o seguinte: se você quiser ter paz, se você quiser ter amor dentro da sua casa e você quiser ter e que o Espírito Santo haja dentro da sua casa, incentive sempre as suas mulheres a participar dos eventos da igreja. Porque a mulher, quando ela participa do evento da igreja, quando ela está orando igual vocês, vocês podiam estar fazendo outra coisa e não estar aí. Isso daí traz paz. E o Espírito Santo, ele trabalha dentro da família de vocês. E vocês podem ter certeza que toda a família de vocês, os seus maridos, os seus irmãos, os seus pais, são muito privilegiados por ter mulheres igual vocês dentro da igreja e ativa dentro da igreja, falando, engrandecendo mais a palavra de Deus. Parabéns para vocês todas. Deus abençoe vocês. Continuem assim, porque vocês são toda a estrutura da nossa igreja. Vocês têm a estrutura e vocês abrem completamente as portas para o Espírito Santo, para ele agir dentro da nossa igreja. E a nossa igreja comprova, com esse momento que vocês estão tendo aí, isso está mais que comprovado que a nossa igreja realmente ela é de Cristo, não é de ninguém. Tá? Muito obrigado, porque vocês têm orado por aquelas pessoas que mais necessitam. Tá? A gente sempre acompanha e eu sempre ouço falar que a reunião feminina e as orações das mulheres, principalmente, trazem muitos resultados para aquelas pessoas que mais precisam na igreja, viu, irmãs? Obrigado por vocês serem assim e por vocês sempre se reunirem e falar da palavra de Deus. E vocês são importantíssimas dentro do corpo da igreja. Parabéns. Deus abençoe vocês todas. Quando eu puder, eu vou fazer um almoço para todo mundo. Ei. A Andréia quer falar, Andréia. Né, Andréia? Eu vi você levantando a mão. Se ela conseguir abrir o microfone dela... Você consegue abrir, Andréia, o microfone? Eu mandei um pedido para abrir. Não? Aí, agora sim. Pronto. Mas não tá saindo. E agora? Agora sim. Sim. Então, eu estou feliz de estar compartilhando com vocês aqui esse momento. Sinto um pouco pela ausência, né? Mas sempre estavam e sempre estão nas minhas orações. Não é placa de igreja que muda a pessoa. E eu só tenho a agradecer pela vida de vocês, pela palavra ministrada pela Tamires. Assim, é até difícil de falar. Eu só tenho a desejar bênçãos na vida de cada um de vocês. Eu também queria falar, pode? Só falar, já está aberto seu microfone. Você vai complementar, Andréia? Você vai falar mais alguma coisa?
Não. Não. Eu queria agradecer também, eu mandei uma mensagem para você no Facebook, eu estava aqui no Facebook e aqui no Zoom. Não sei porquê, mas eu estava nos dois. Eu queria agradecer muito, viu, a sua mensagem. Eu coloquei, escrevi lá que eu aprendi muito com você. A gente sabe que a oração ela tem muitas formas da gente estudar, né, e entender. Mas você trouxe de uma forma tão, assim, fácil de entender, e eu senti na sua fala você vivendo isso. Foi muito tocante, assim, porque eu acho que é um momento que você está vivendo, e falar do que você está vivendo, né, é uma coisa que toca bastante a gente, e acho que é o maior aprendizado que a gente pode ter. E obrigada também pela participação de todas. Para mim foi muito, muito edificante mesmo. Agradeço de coração, viu? Beijo para vocês. Eu gostaria de falar o seguinte, chegou aqui na chácara uns mascarados, e eu vou precisar dar uma atençãozinha lá. Chegou a Patrícia com as crianças, eu vou dar uma olhadinha nelas, por isso eu vou me despedir de vocês. Que Deus abençoe, para mim também foi muito bom toda essa aula da Cami. Tudo que aconteceu aqui, esse número grande, né, que a gente tem hoje, como é bom ver tudo isso. Deus abençoe. Tchau. Gil, seu tá aberto. Aí que eu estou chegando na minha mãe, que eu só fui em casa tomar um banho, mas eu também aproveitar vocês aqui. Eu quero agradecer. E uma coisa que eu gostaria de deixar para a gente, né, que nós acabamos perdendo uma irmã tão querida e tão amada, mas eu gostaria de lembrar o exemplo que a dona Neide é para nós, né? E o exemplo dela vai ficar eternamente nos nossos corações, né? Porque grandiosa ela foi ao nosso meio, né? Eu costumo dizer que dona Neide é uma coluna forte da nossa igreja. É uma coluna que segura e que está sempre em oração. E como o assunto hoje é oração, e aí seria gostoso a gente estar lembrando, né? O exemplo que ela nos deixou de ser uma mulher forte. E eu queria deixar um acontecimento meu, a última vez que eu fui visitá-la no hospital, ela me surpreendeu muito, né? Porque eu estava ali fazendo uma visita para ela, e quando eu orei por ela, ela agradeceu, e depois ela orou pela a igreja, por todas as pessoas que ela sabia que estava doente. Ela orou pela minha mãe, ela orou pelo Ivan, e eu saí de lá, assim, meu coração assim, bem assim, eu falei, meu Deus, eu estou saindo tão forte, né? Porque eu venho visitar uma pessoa no hospital e ela me dá esse fortalecimento, né? Que por mais que ela estava ruim ali no momento, no leito de hospital, ela ainda orou, né? Depois que eu orei por ela, ela ainda orou pelos pedidos da igreja, falou um por um, né? Uma memória maravilhosa, e eu saí confortante com a oração dela. Então, que ela fique no nosso coração como exemplo, né, de irmã, como exemplo de serva do Senhor, firme em oração, lembrando um a um, né, porque todo domingo ela vinha me cumprimentar e ela sempre lembrava aquelas pessoas que ela estava orando pela minha família. Eu acho que isso é muito edificante para nós, né? Que o exemplo delas possa estar não só o exemplo de Jesus, né, como a gente tem, mas o exemplo que ela seguiu de Jesus, e que nós também possamos um dia ser exemplos também, né? Assim, estarem firmes em oração. É isso que eu queria deixar. Um grande abraço para vocês, boa tarde, que Deus abençoe a cada uma de nós. Tá? Beijo grande. Sim. Antes de encerrar, novamente, queria agradecer a todas que participaram da reunião feminina. E eu sou meio tímida para falar, mas muitas outras irmãs já cumprimentaram e agradeceram a todas, né? Muito bom, muito precioso estar com cada uma e participando da palavra de Deus. Só deixando a nossa próxima reunião, dia 6/6, e quem vai falar é a nossa irmã Júlia.
que está aí emocionada e sempre nos emociona falando, ok? Novamente, muito obrigada a todos os nomes citados. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. Amém.